Então, meninos, aqui continuando, tive que finalizar para o vídeo não ficar muito grande e ser complicado de fazer o upload. Então, já fizemos aqui, né, do diclorometano. Agora fazendo para o disulfeto de carbono, eu vou ter, fiz a distribuição eletrônica do carbono, do enxofre é 16, então a sua última camada de valência é 3s2, 3p4, mas o que vai importar aqui no caso é o elemento central, o carbono, no caso ele tem 4 elétrons. Aí vi alunos fazendo ligação simples aqui com S, colocando os elétrons livres no carbono, os dois, certo? Nessa situação, raramente, numa situação dessa daqui, eu vou ter pares de elétrons livres no carbono. Então, o enxofre, observe que o enxofre tem 6 elétrons. Ele precisa de quanto para se estabilizar, ficar semelhante a um gás nobre, a configuração dele, de um gás nobre? De mais 2. Então, o enxofre vai ter que fazer uma ligação dupla, né, para compartilhar os 2 elétrons, ó, no caso aqui. E o carbono também, ele precisa de 4 elétrons para se estabilizar, porque ele só tem 4. Então, logo ele vai fazer uma ligação dupla, porque ele só tem 2 enxofres para se ligar a ele, certo? Então, quando eu tenho uma ligação dupla, eu sempre tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Então, tanto eu tenho de um lado como do outro. Então, aqui é sigma, aqui é pi, tem uma sigma. Desse lado também tem uma sigma e uma pi, tem uma outra sigma. 2 ligações sigmas, não tenho nenhum par de elétrons livres, então no total dá 2. Se eu tenho 2, então é porque eu só tenho 2 orbitais juntos, né, hibridizado, que no caso é o S e o P, ok? Na terceira questão, que ele diz que no composto no triclorometano e o trifluoreto de bório, o carbono e o boro apresentam respectivamente a sua hibridização. Aí observem aqui que ele não fez a estrutura, né? Que foi outro ponto de dificuldade para vocês. E nenhum deles ele fez a estrutura. E aí, como é que eu vou fazer essa estrutura aqui? A mesma coisa, faz a distribuição eletrônica, vê quem é o elemento central, né, e vê quantos elétrons ele precisa para se estabilizar. Então, o carbono, ou então você já poderia matar sem a questão. O carbono ele faz 4 ligações. Então, se ele precisa fazer 4 ligações, se você nem quisesse fazer a distribuição eletrônica para ganhar tempo numa questão dessa daqui, uma questão simples. Eu tenho 4 elementos para se ligar a ele, ó. Eu tenho 1 hidrogênio e 3 Cls. Logo, eu sei que ele não vai fazer nenhuma ligação dupla. Quando é que ele faria uma ligação dupla? Se ele só tivesse, por exemplo, 2 elementos para se ligar a ele, que nem na questão anterior, que era o disulfeto, certo? Então, nesse caso, eu sei, ó, que eu vou ter ele como central e eu vou fazer as 4 ligações ao redor dele. No caso, aqui eu tenho, se pela distribuição eletrônica, né? Última camada, 4 elétrons, um carbono, então daqui os 4 elétrons, ó, os pontinhos que já está representado na ligação. E o cloro precisa de um elétron para se estabilizar, então compartilhando aqui, e o hidrogênio também. Então, qual seria a hibridização desse elemento? Eu tenho 4 ligações simples. Logo, 4 ligações sigma, não tenho nenhum par de elétrons livres, no total dá 4. Logo, a hibridização é o quê? sp3. E aí, eu elimino de cara A e a questão D, certo? Aí, no trifluoreto de bório, como é que ficaria? O bório, ele é uma regra exceção, ele se estabiliza com 6 elétrons, certo? Existem algumas regras e exceções lá da teoria do octeto. O bório é um deles, porque a sua quantidade de elétrons ela é ímpar, certo? Aí, ele vai ter 3 elétrons aqui, na sua última camada de valência, ó. Ele tá aqui os 3 elétrons nele.
Ó, 1, 2 e 3. E eu tenho justamente 3 elementos para se ligar a ele. E o Flu só faz uma ligação simples, porque ele precisa só de um elétron para se estabilizar. Ó. Na sua última camada de valência, que ele já tem 7. Ele não tem como pegar 2 elétrons, não comporta mais. O orbital S, o orbital P vai ficar com 8 elétrons, ele vai ficar com 7 elétrons se ele pegar 2? Não, então não tem como, porque aqui ele já tem 5, então ele só precisa de um para se estabilizar. Então, logo ele vai fazer ligações simples. Então, aqui eu tenho 3 ligações simples, não tenho nenhum par de elétrons livres, no total dá 3. E qual é a hibridização desse elemento aqui? sp2, porque eu tenho 3, um S e 2p. Observem que aqui ó, não tem uma ligação dupla. Se fosse um carbono, seria... para ser sp2 teria que ter uma ligação dupla. Por quê? Por que que isso acontece? Porque o carbono ele já precisa de 4 elétrons para se estabilizar. Compreendido aqui? Então, qual seria a resposta? Seria a opção B. Então, é isso. Fiz das 3 questões 2 mais complicadas, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Na próxima videoaula vai ser agora sobre... a nomenclatura. Nós vamos começar a ver nomenclatura dos compostos. Primeiro nós vamos ver geral, depois nós vamos ver dos hidrocarbonetos. E um ponto importante, meninos, que eu quero que vocês façam permaneçam em casa, principalmente nessa semana que vai chegar agora, que é a Semana Santa, que é o momento das pessoas se reunirem, mas esse não é o momento de estar reunidos, certo? Por mais que vocês, os primeiros estudos mostravam que não tinha tanto impacto, mas os estudos começam a mostrar outras coisas. E por mais que vocês não apresentem, vocês têm outro agravante, que às vezes a doença em vocês é assintomática e vocês podem estar contaminando outras pessoas. Então, o ideal nesse momento é estar em casa. E lembrando, vocês não estão de férias, certo? Vocês estão em um isolamento social para o bem de todos e principalmente o bem de vocês. Eu espero que breve a gente possa se encontrar e enquanto isso nós vamos mantendo contato por aqui. Retornos nas atividades. No início, foi falado, como a gente não sabia como é que ia ficar, que a gente receberia as atividades quando vocês voltassem, só que o tempo se estendeu e não faz mais sentido. Então, devolvam as atividades, façam o retorno ou pelo aluno online, ou pelo meu WhatsApp, ou pelo e-mail, de preferência pelo e-mail, pelo aluno online. Se não tem como, pode mandar pelo meu WhatsApp, não tem nenhum problema. Então é isso, fiquem em paz, bom final de semana e permaneçam em casa.